Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Iremos iniciar o livro 2, capítulo 1, Renascimento Comercial e Urbano. Uma boa aula. No capítulo 1 do livro 2, nós vamos voltar a falar da Idade Média. Nós temos aqui 5 itens que vamos trabalhar no capítulo. A Baixa Idade Média, um período de transformações, e o ar da cidade liberta. Nós vamos aprender o que significa exatamente essa expressão. Para essa aula, vamos trabalhar os itens 1 e 2. Baixa Idade Média, um período de transformações. Vamos observar realmente o que mudou aí durante a Baixa Idade Média. Primeiro, a sociedade feudal começou a dar sinais de mudança no final do século X, que é o início da Baixa Idade Média. Nessa época, a população da Europa voltou a crescer. Novas terras foram destinadas ao plantio, a produção de alimentos aumentou. Só que, apesar disso, as terras cultiváveis eram em menor número do que a necessidade das pessoas naquele período. Essa nova realidade acabou conduzindo os cristãos às cruzadas, resultando na retomada da navegação europeia lá no mar Mediterrâneo. Tá? Então, a população crescia, novas terras foram destinadas ao plantio, a navegação pelo mar foi retomada por mercadores italianos que levavam orientais para a Europa. A possibilidade de ultrapassar os limites do continente e navegar por rotas que atravessavam o Mediterrâneo foi realizada por mercadores de cidades do norte da Península Itálica. Duas importantes cidades desse lugar, Gênova e Veneza. Com o impulso dado às atividades comerciais, parte crescente da população europeia passou a dispor de uma nova alternativa de vida fora dos feudos. Essa alternativa de vida estava ligada a atividades diferenciadas que estão surgindo, como, por exemplo, o artesanato e o comércio. A concentração dessas pessoas fora dos feudos para a prática do artesanato e do comércio vai dar origem às cidades. Acontece aqui o renascimento comercial e urbano. As cidades voltam a existir. As cidades, aí na Baixa Idade Média, recebem um nome bem diferente. Elas são chamadas de burgos. Esse é o nome que se dá à cidade medieval. As pessoas que passam a cuidar, trabalhar com artesanato e comércio, elas não têm uma classificação na sociedade feudal. Lembra que na sociedade feudal a gente tem o clero, a nobreza e os servos. E essa nova classe social que vive de uma atividade diferente, que mora em um lugar diferente que não é o feudo, como essa classe social vai ser chamada? Já que as cidades chamavam-se burgos, as pessoas que viviam nas cidades e praticavam o comércio passaram a ser denominadas de burgueses. Essa classe social, também conhecida como a burguesia, vai ficar tão ou mais rica que os nobres. Tudo isso graças à atividade comercial. Com o desenvolvimento do comércio, as feiras multiplicaram-se muito e a oferta de produtos aumentou bastante. Nesses lugares, comerciantes negociavam alimentos, tecidos, peças de ouro, prata e uma infinidade de produtos. Existe também uma curiosidade a esse respeito. Os dias da semana, denominados de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, enfim, eles têm origem aqui, nas feiras que eram realizadas durante a Idade Média. A frase acima, o ar da cidade liberta, era um ditado da Baixa Idade Média,
pois nas cidades não havia os laços de dependência pessoal característicos do feudalismo. Ou seja, na cidade, a relação de suzerania e vassalagem e a relação de servidão não existia. A partir das transformações ocorridas na Baixa Idade Média, as pessoas passaram a ter uma maior autonomia. Cada pessoa era responsável pelo próprio sustento e pelo sustento da família. Trabalhar por conta própria podia significar tanto o enriquecimento quanto a pobreza de uma família. Mas apesar do risco, havia o sonho e a possibilidade de prosperar. As cidades voltavam a ganhar importância com o crescimento populacional, uma vez que nos campos já não havia mais terras para todos, né? Elas renasceram, essas cidades, de maneiras diferentes. Uma delas foi a necessidade que a igreja tinha, que o clero tinha, de ampliar os espaços das igrejas para acomodar também o maior número de fiéis, impulsionando a construção de grandes catedrais em toda a Europa. Acontece que essas obras, a construção de grandes catedrais, demoravam muito tempo para ser concluídas, uma coisa entre 70 e 100 anos, que acabavam originando ao redor dessas grandes obras cidades, pois os trabalhadores e as famílias estabeleciam-se nas áreas próximas. Já as antigas cidades da época de Roma, que teve a população diminuída durante séculos, voltaram a crescer, recebendo um número cada vez maior de pessoas. O movimento do êxodo rural também contou com a presença de pessoas que fugiam dos feudos. Muita gente aproveitou-se da ausência dos nobres durante as cruzadas para fugir dos feudos, as quais haviam pago pela própria liberdade ou aquelas que foram simplesmente dispensadas pelos velhos senhores, quando já não havia mais terra para alimentar a todos. Nesse momento, as cidades estão enriquecendo. O norte da Península Itálica, que concentrava muitas dessas cidades, acabou sendo beneficiado, especialmente quando as navegações pelo mar Mediterrâneo se tornaram o principal meio para a obtenção de produtos de alto valor comercial, as chamadas especiarias. As especiarias são muito apreciadas na Europa. Esses produtos têm uma grande variedade de condimentos e temperos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Pimenta do reino, canela, cravo, noz moscada. Tudo isso são produtos considerados especiarias. Algumas delas tinham até propriedades medicinais, que também eram muito valorizadas e apreciadas pela população da Europa. Pessoal, eu peço que vocês leiam com atenção o início do capítulo, sempre grifando, anotando as suas dúvidas, pesquisando as palavras diferentes que aparecem e vocês ainda não conhecem. Isso é uma ótima forma de aprender também, tá? E realizem a atividade Desenvolva da página 5, para que a gente possa fazer uma correção aí nas nossas aulas ao vivo, ok? Até breve.